Olá, minha gente, estamos aqui nos dirigindo a Cana Fístula, né, para trazer um pouquinho cultura para vocês. Estou aqui na companhia do meu amigo Tiago Cavalcante, Tiago Pitombeira. Ele está aqui debaixo de chuva, a estrada não está fácil, mas para trazer a história de uma fazenda chamada Cana Fístula, Fazenda Cana Fístula, meu amigo, e a gente vai contar um pouquinho dessa história. Bom, minha gente, como eu prometi a vocês, a gente vai trazer um pouco da história cultural de Pernambuco e um pedaço que a gente não conhecia, aqui próximo a Limoeiro, aqui em Cana Fístula, a Fazenda Cana Fístula. A gente vai entrar agora para a gente beber de cultura. Vocês vão ver aqui agora de pertinho com a gente aqui da TV Limoeiro, vai viajar no tempo, onde nessa casa, enfim, nesse entorno dessa fazenda, é uma fazenda cheia de história da cultura pernambucana. A gente vai ter ali dentro de Bacamarte uma galeria com os mestres do Caboquinho. E a gente convida vocês para entrar com a gente, para conhecer a fazenda Cana Fístula, de propriedade do Marcos Lopes. Ele que reside em Caruaru, porém tem essa propriedade aqui, é uma propriedade do pai dele, que foi do pai dele, e que ele com muito carinho deixou isso. Vamos conhecer comigo um pouquinho, deixar de conversar e vamos conhecer. Vem comigo. Pode filmar. Uma ideia, já para começar, esse aqui é o Marcos Lopes, proprietário aqui da Fazenda Cana Fístula. A gente já começa com a história, que é esse painel que está aqui. Para quem conhece e para quem não conhece também, existia 2 restaurantes ali próximo à Universidade Federal, que era o Arriego e o Pai d'Égua, né? E lá onde o Dominguinho, inclusive, foi velado lá, se salvo me engano, Dominguinho, ele tinha seus momentos de tocar lá nesse restaurante. E esse painel aqui veio de lá, exatamente onde tem ele, né? E a gente vai falar agora um pouquinho, porque é tanta da história, se a gente for parar para falar com esse cidadão aqui, é o dia todo. E a gente fica aqui, ele estava falando comigo aqui, a gente fica só bebendo da riqueza desse lugar. Eu descobri através de Tiago Pitombeira, mas aí vamos ao que a gente interessa, falar com ele. Marcos
Lopes. Até eu pensei que era Sérgio Lopes pelo chapéu, né? Mas, Marcos, é uma beleza, uma riqueza a gente chegar e sair de Limoeiro para conhecer. Acabamos conhecendo um pouco da história de Limoeiro também com isso aqui. Porque quando você diz que isso aqui era do seu pai, era uma propriedade do seu pai que tinha uns vínculos com alguns agropecuaristas de Limoeiro também. Para mim é uma alegria você poder receber a gente em sua casa, Marco, nessa sua propriedade, ter vindo de Caruaru para cá, se disponibilizar para nos atender. A gente fica encantado com quem está vindo aqui. Primeiro, bom dia. Bom dia e sejam muito bem-vindos. Canafístula hoje é um berço cultural, né? Então, isso foi uma propriedade herdada dos meus pais, onde ele teve a felicidade de ver a reedificação de uma propriedade que ele começou, que ele edificou e que chegou um pouco numa certa, vamos dizer assim, numa certa decadência, porque chegou a hora dele descansar. Aí eles chegaram a arrendar e tudo isso, minha mãe adoeceu e ele foi cuidar dela e veio aquela seca de 6 anos e isso aqui praticamente quase que deixava de existir. Depois eu pedi permissão a ele para começar a administrar e hoje está onde você está vendo aí, né? E hoje, querendo ou não, é referência na parte da cultura da cidade de Buenos Aires, porque Canafístula pertence a Buenos Aires. Mas está no meio aqui de Limoeiro, está a 15 quilômetros de Limoeiro, está a 15 quilômetros de Buenos Aires, está a 25 quilômetros de Carpina. Bem centralizado, né? Bem centralizado, bem centralizado. Então eu sempre luto muito para que chegue boas estradas, já chegou o calçamento, já tem a previsão de chegar o asfalto até aqui, quem sabe, chegando de Buenos Aires até aqui, o prefeito já está com esse projeto de trazer a pista até Lagoa do Outeiro, de Lagoa do Outeiro trazer até aqui. E quem sabe se daqui não se estende e se une hoje com o Cedro Urucuba, que está a 5 quilômetros daqui. Então tudo isso vai trazendo progresso, tudo isso vai trazendo progresso. Ô Marcos, porque a gente tem aqui do telefone da Segunda Guerra, nós temos a parte radiofônica com rádios, como rádios ABC, nó de som, coisa muito antiga. Temos esses megafones, né? Acho que é esse o nome. Gramofone. Como é o nome? Gramofone. Gramofone. Foi um dos primeiros, vamos dizer, um dos primeiros toca-disco que surgiu foi o gramofone. Ele só tocava disco de 78 rotações. Existe uma particularidade grande entre o megafone e a radiola moderna. O gramofone, ele só tocava disco em 78 rotações. Esse disco aqui é diferente de um disco de vinil. Dá um disco de vinil ali, Alan. Aqui tem um. Pronto. Isso é um disco onde você pode fazer todo esse movimento, porque isso é plástico. Isso aqui é cera de carnaúba. Se eu soltar no chão, ele quebra. Ele quebra. Então tem que ter um certo cuidado. Esse daqui já foi um dos melhorados, mas os primeiros não. Os primeiros, se eu pegasse aqui na ponta, ele quebrava. Então, para você ter ideia, quando você tocava nesse disco, ele tocava no máximo, quando você escutava esse disco, ele tocava no máximo 10 vezes. Depois ele ia estragando e a agulha também só aguentava tocar umas 10 vezes. Aí até ontem eu estava na casa de Onildo Almeida, a Onildo Almeida conversando comigo, depois eu falo de Onildo Almeida para você. Onildo Almeida foi autor de mais de... que a Onildo Almeida vai completar 95 anos agora. Onildo Almeida é o autor da música A Feira de Caruaru, né? E ele diz, Marco, vendia muito na época. Eu disse, por que vendia? Porque quebrava. O pessoal comprava, ouvia tanto, quebrava, ia lá na loja e comprava outro. Naquela época, na década de 60, por aí. Não tinha como não vender, né, Marcos? Não tinha como não vender, porque o pessoal comprava, não sabia manusear e quebrava e ficava danificado, o pessoal ia na loja e comprava outro. Era assim que funcionava os discos de antigamente. Me parece que você tem uma proximidade com... Me parece que você tem uma proximidade com o forró, com o nosso pé de serra, por exemplo, Dominguinhos, Caruaru, você tem conhecimento com quase todos ali? Tenho. Inclusive hoje eu tenho algumas particularidades comigo, né? Eu acho que você já ouviu falar em Azulão. Sim, o Maestro Azulão. Isso, o Mestre Azulão. Hoje eu tenho no meu acervo, não está aqui ainda, está em Caruaru, que eu estou preparando ainda os móveis para colocar eles.
Eu tenho o chapéu do último show de Azulão do ano passado, quando o Azulão se despediu dos palcos. Não é que ele se despediu, mas hoje Azulão já está cansado, né, da sua trajetória e já não aguenta, vamos dizer assim, assumir um compromisso e dizer tal dia eu vou tocar. Não. Então ele vai esporadicamente com o Azulinho. Azulinho, que é o filho, é quem está tomando a frente. Então hoje eu tenho no meu acervo o chapéu do último show de despedida de Azulão, assinado por ele, tudo, depois eu lhe mostro. Não sei se você também já ouviu falar em João do Pife, conhecidíssimo no Brasil todo. Eu acho que é um dos mais conhecidos, é João do Pife, né? João do Pife. Hoje tem os discípulos de João do Pife, como Vitória do Pife, como Marcos, como Wesley. São pessoas lá de Caruaru que dedicam-se à cultura pifeira, né? Então, João do Pife, há um mês atrás, me presenteou com o seu chapéu de 50 anos de batalha, junto com o seu pífano, que visitaram junto o chapéu e o pífano, que hoje vem para o acervo cultural aqui de Canafístula, passaram por 24 países. Isso é história, doutor. É como eu vou mostrar a você ali 5 chapéus de mestre de maracatus usado, que a gente vai chegar lá ainda. Exatamente, Marcos. Você, quando fala nesse chapéu, eu estava doido para falar, porque você disse, você doou, chamou aqui os mestres e doou a cada um chapéu Panamá, um chapéu mais requintado do mundo, o chapéu de Panamá. Aí alguém perguntou, mas você vai dar o chapéu novo pelo um velho? Aí é que está o problema. O velho tem história. E você tem hoje nesse acervo, vocês estão vendo nas imagens aí no fundo, esse acervo de um mestre como João Limoeiro, né? Enfim, com outros mestres. Bom, aqui é exatamente o acervo, a parte onde tem da cultura daqui da região de Pernambuco, que é os maracatus, a parte folclórica, a parte de maracatu. Inclusive aqui, Marcos, você tem aqui um acervo de 1, 2, 3 chapéus de grandes mestres, 4, 5, né? Tem aqui o João Limoeiro, já está vendo aqui. São chapéus que eles usavam no seu cotidiano, nas suas brincadeiras, quando eles saíam. Eu identifiquei alguns chapéus muito surrados de alguns mestres de maracatu, né? Chapéus furados, bem desgastado mesmo, como eu posso até mostrar um aqui. Esse aqui, ele tá fechado. Ele tá aqui, ele tá bem desgastado mesmo de José Joaquim. Você vê pela aparência aí, depois o menino vem aqui e dá uma filmada. José Joaquim, que é um dos mestres aqui do maracatu. Zé Joaquim é da região de Tracunhaém. Mas visita todo o Brasil, assim praticamente. Como é mestre Anderson hoje, né? Mestre Anderson hoje, da nova geração, tá aqui o chapéu do mestre Anderson, né? Que é o mais novo, que é da nova geração. Mas aqui eu tenho o chapéu do mestre Anderson, o chapéu de João Limoeiro, que é uma pessoa que eu admiro demais. Fui criado aqui com cirandas de João Limoeiro. Então veio aqui, exatamente nesse dia veio João Limoeiro, veio o mestre Anderson e veio o mestre Cabeça. Então os 3 saíram daqui com um chapéu novo, mas tiveram a obrigação de deixar o velho, antigo, assinado e registrado. Para ficar para a história. Porque eu digo, mas Marco, por que você dá um novo e quer o velho? Porque o velho está carregado de histórias. Então hoje eu gosto de preservar a história. Então se eu tenho esses chapéus aqui assinado, como você está vendo, eu consigo provar que este objeto pertenceu à pessoa que eu estou falando. Está imortalizado isso aqui. Gente, aí aqui tem aqui todo o registro fotográfico. Chapéus, tudo, de João Limoeiro, eu com o João Limoeiro ali, tudo tal. Tem tudo aí na parede. Inclusive está aqui as gandolas, né? Como chama aqui, né? É a gola de maracatu. A gola, né? E o chapéu, aqui está a bandeira do maracatu estrela, que isso não é fácil vir para um acervo. Isso aqui faz parte da história de dos maiores maracatus do estado de Pernambuco, inclusive é vencedor dos 2 últimos carnavais. É o Maracatu Estrela. E como você disse, você é de uma companhia de bacamarteiro. A gente vai conhecer um pouquinho dos bacamartes ali agora. Vamos conhecer? Tá lá na minha casa, vamos lá conhecer. A gente veio aqui um pouco do maracatu, né? Do maracatu, agora a gente vai entrar um pouquinho. Tem uma particularidade aqui. Venha. Tá vendo essa sanfoninha aí? 8 baixo, né? Essa 8 baixo pertenceu a Arlindo dos 8 baixos.
Já ouviu falar em Arlindo? Sim. Era o ícone dos oito baixos, consertava a sanfona, amiguíssimo de Luiz Gonzaga, consertava a sanfona para Luiz Gonzaga. E assim, eu e Arlindo, a gente teve uma proximidade já no final da vida dele. E eu consegui adquirir duas sanfonas dele, uma de 120 e uma de 8 baixo. E essa de 8 baixo eu deixei no meu acervo aqui, preservando a história também, porque eu faço questão de chegar e mostrar. Pertenceu a Arlindo dos 8 baixos. Outros mestres aqui da região. João Limoeiro, inclusive, veio aqui, almoçou comigo, porque não é simplesmente chegar assim, então, Marcos, o meu chapéu. Não. Aconteceu até isso, de um mestre encontrar-se... Existe um ritual, né? Existe um ritual. Encontrou comigo numa ciranda. Inclusive, eu fui prestigiar a ciranda dele e ele abriu a sacola e tirou o chapéu. Só, olha, eu trouxe o chapéu para lhe entregar. Eu disse, mestre, guarde o chapéu. Quando você tiver um tempinho para ir almoçar comigo ou jantar, aí a gente faz a entrega dos chapéus. Mas isso com muita educação, porque isso tem que ter um registro. Como é que eu vou provar que esse microfone pertenceu a você se eu não registrar e você não me assinar e eu fotografar? Não é verdade? Tem muita coisa. Inclusive, a gente tem lá o bacamarte, a garruncha. Sou bacamarteiro. Eu sou bacamarteiro também, né? Eu sou bacamarteiro, sou do batalhão Mandacaru de Abreu e Lima, mas fixado aqui em Buenos Aires como filho de Buenos Aires. Pertenço ao batalhão de Abreu e Lima, mas represento Buenos Aires como o único bacamarteiro da cidade de Buenos Aires. A gente vai agora conhecer um pouquinho da história da parte do bacamarte, aonde ele faz parte dessa companhia. Vem comigo. Vai falar um pouquinho da companhia de bacamarte, a qual Marco faz parte. Tá aqui a foto dele aqui. E a danadinha da espingarda no bacamarte. Do bacamarte, não é espingarda, viu? Bacamarte. Marcos, fala um pouquinho a história do bacamarte pra gente. Então, a história do bacamarte vem desde da Guerra do Paraguai, né? Que os fazendeiros da região se juntaram, cada um com seu bacamarte, que era difícil a casa que não tivesse um bacamarte até para defesa, e quando nascia uma criança, dava-se um tiro de bacamarte para anunciar que nasceu uma criança. E na guerra do bacamarte houve a junção da ajuda com os volante, a polícia. Não, os citeiros da região para ajudar na batalha e que foi vitoriosa. E aí determinaram o bacamarte hoje não como uma arma, mas para ser, hoje a gente diz que a gente faz parte do folclore do tiro da paz, porque isso aqui a gente não coloca, não prepara munição, apenas chumbo, né? Iniciar para se defender, a gente prepara para dar tiro, somente para comemorar. Isso aqui hoje é uma ferramenta de comemoração. Agora, para você ter para você ser um bacamarteiro, você tem que se preparar, você tem que ser instruído. Você, quando prepara um bacamarte para você, o armeiro, ele tem por obrigação de colocar seu nome, o seu registro. Isso aqui vai para o exército, você tem que estar totalmente documentado. Para poder eu ter o meu bacamarte aqui, eu tenho que estar documentado. Eu não posso simplesmente você chegar e dizer, Marco, deixa eu dar um tiro. Não, você não está apto para atirar, porque isso aqui requer uma técnica, isso aqui dá um supapo muito grande em você. Então hoje eu me encontro com o meu grupo, Bacamarteiro Mandacaru de Abreu e Lima, está aqui a minha presidente, está aqui o Euclides Paiva, que também representa uma cultura muito grande hoje ali na Ceasa, é o presidente do grupo de Bacamarteiro. Hoje ele não está mais à frente como presidente, mas está à frente também da liderança do batalhão de Bonito. Mas quem faz o encontro de Bacamarteiro da Ceasa, a abertura do São João da Ceasa, Euclides Paiva. Não é à toa que a foto dele está aqui, junto da minha comandante Marleide. Inclusive, além do bacamarte, tem essa aqui já é pesada. Caraca, essa aqui já é pesada, a garruncha. A garruncha, né? Ela já é pesada, pesa uns 5 quilos a mais essa garruncha aqui. E o bacamarte, para você ter ideia, a gente brincar o dia todinho com um bicho desse todo feito em aço inoxidável não é brincadeira. Pesado. Mais tarde a gente vai, em comemoração à chuva, a gente vai dar um tiro em comemoração. Vai dar um tiro em comemoração. Em comemoração a essa chuva maravilhosa que está chegando aqui. Bom, essa é a parte do bacamarte. Daqui a pouquinho
a gente traz mais história para vocês. Grupo Bacamarteiro Mandacaru de Abreu e Lima, por comandante Marley Tenório. É um dos melhores armeiros da nossa região aqui, chama-se Seu Braz. Quando o Seu Braz faz um bacamarte, ele faz dentro de uma potencialidade para você chegar a ele e soltar. Verificar. Ele faz dentro de um equilíbrio para você chegar e colocar ele e soltar. Ô Marcos, Reúno aqui, viu? E reúno aqui todo dezembro na festa da padroeira, que a gente mantém a tradição. Eu sempre reúno aqui meus amigos aqui de 11 até 4 horas da tarde. Aí vem o grupo de Bacamarte de Abreu e Lima, vem o de Caruaru. Na verdade, a gente faz um encontro cultural aqui em dezembro. Essa história, isso aqui para você me parece ser parte de você. Então, isso aqui é o meu lazer. Eu venho para cá justamente para bater papo com os amigos. Cada peça dessa que eu tenho aqui é motivo de um bate-papo. Então é isso que eu quero transmitir para o pessoal. Cada peça antiga, não jogue fora, ela tem a sua história. Então se você começar a catalogar, mesmo as coisinhas que foram do seu pai, da sua mãe, se você pegar um cantinho da casa, você pode fazer um pequeno memorialzinho. E daquele memorial, quando uma família se encontrar, vai ser motivo de bate-papo. Eita, aquela xícara que eu tomava café, aquele prato que tu passasse 10 anos com ele, aquele lençol. Eu tenho um lençol aí, tem uns 40 anos, tá guardado aí, eu chamo ele de mulambo. Às vezes eu ainda falo, cadê mulambo? Aí o Luiz vai lá e traz. É exatamente isso. A gente vê aqui, gente, a gente tem aquela televisãozinha aqui, quando saiu as televisões portáteis, a gente vê esse rádio aqui, o ABC. Minha gente, olha, eu quando eu cheguei aqui, eu me lembrei da saudosa, do meu amor da minha vida, que é minha avó, quando eu vi esse nó de som aqui. É uma pessoa que eu amo, que eu sinto... minha mãe, se partir hoje, eu vou sentir saudade. Mas eu sentirei muito mais da minha avó, porque eu fui criado com ela. E é uma pessoa que me deixa muita saudade na minha vida, é minha avó. E quando eu cheguei aqui, que eu vi essas formas, que eu vi esses rádios aqui, né? Tem uma particularidade, viu? Isso não é formas de você chegar e colocar em qualquer lugar. Isso são formas apropriadas para você fazer um buraco e enterrar metade dela. Você pode ver que ela não tem base. Se você filmar ela aí, ela não tem base. E a água fria, né? Ela tem esse formato justamente para poder ela ser colocada no chão e pegar a frieza do chão. Era assim que o pessoal tomava uma aguinha fria antigamente, com a forma metade enterrada no chão. A gente tem, por exemplo... E você também falou nesses quadros. Deixa eu falar um pouquinho desses quadros. Esses quadros eu tive um grande parceiro que foi Luiz Ceará, que era o dono do Arriégua, o edificador do Arriégua e do Pai d'Égua. E ainda antes de falecer, que a Covid o levou, ainda fez a bodégua. Né? Então era um camarada que respirava a cultura. Dominguinhos fazia da casa dele, de Luiz Ceará. Depois você corta essas coisas. Dominguinho que fazia da casa de Luiz Ceará sua casa. Então assim, eu tive boas recordações ao lado de Dominguinho, em Exu, junto com Luiz Ceará. Então, Luiz Ceará fez vários encontros culturais ali naquele Arriégua. E quando Luiz Ceará decidiu fechar o Arriégua, disse: Marcos, eu sei para onde vai algumas coisas daqui que fez parte da cultura, não só forrozeira, mas da cultura musical em geral. Então ele me presenteou com esse quadro, que é um quadro belíssimo, já saiu em várias entrevistas, inclusive lá no Arriégua. Tenho mais 2 quadros dados por ele. E um ano antes de Luiz Ceará falecer, ele veio aqui no meu encontro de amigos e eu homenageei ele aqui nesse galpão onde nós estamos. Então eu tenho essa felicidade de propiciar isso. Eu gosto de homenagear em vida. Homenagem, morte, é bom, mas o gratificante e o que eu luto hoje, você quer homenagear alguém? Homenageia em vida. É interessante isso, essa sua fala. A gente, como eu falei, gente, você quando vier para aqui conhecer de perto, você tem um moinho. A gente tem ali um moinho, vou mostrar a vocês aqui o moinho. Um moinho do jeito que ele chegou, como também tem um moinho totalmente reformado.
Eu tenho hoje 2 moinhos e ainda estou aguardando chegar mais um lá de Caruaru que eu ganhei. O que eu compro, eu compro. O que eu ganho, eu ganho. Eu sou um camarada verdadeiro. Não tenho esse negócio de dizer, eu paguei tantos e quantos. Se eu pagar R$1, eu digo, não paguei R$1 nisso aqui. É interessante isso quando você diz eu ganho, porque é você que tem às vezes peças que você de repente quer jogar no lixo. Eu tô dizendo a ele, eu tenho uma câmera, eu vi ali uma outra bem parecida, e que talvez eu vou rezar para que ela não tenha ido para o lixo, porque é história, como você bem frisou, e trazer para ficar imortalizada aqui. Não é um simples acervo, é um museu. Eu afirmo em dizer, é um museu. O museu da história nordestina, da nossa região, porque você encontra aqui coisas particulares nossas, da nossa história, Marcos. É como eu digo, né? Cada peça tem a sua história. Cabe você resgatar o que aquela peça representa na vida de alguém. Não é que ela representa na minha vida. Hoje ela faz parte da minha vida, mas ela fez parte da vida de alguém. Cada pecinha dessa que você está vendo aqui. Você traz pra gente uma lição que muitas pessoas devem aprender. Dizer, não é impossível de você ter o seu museu na sua cidade. Porque você tem aqui, está mostrando aqui como foi possível para você fazer esse museu particular. Então, para você fazer, não é obrigado você depender. Lógico que nós precisamos um do outro, mas eu mantenho isso aqui com os meus recursos. Eu não vou buscar recurso em canto nenhum para poder manter o que eu mantenho hoje. Graças a Deus, Papai do Céu me deu uma serenidade administrativa muito boa e eu tenho como fazer disso aqui o meu, vamos dizer assim, sua cachaça. O meu bate-papo, o meu hobby, o meu prazer de ter cada objeto, de eu pegar um objeto. Isso aqui foi um amigo que me deu, um vizinho meu aqui embaixo, ele tinha essa peça aqui. Isso aqui, não sei a história. Hoje dizem que é um curisco, né? Eles falam. É alguma coisa, né? Pelo formato, isso pode ter tantos anos, pode ter vindo até do tempo do Homem das Cavernas. Bem provável, né? Que assim, sim, eles usavam como machadinha, né? Machadinha, como formato. Pelo formato, Para fazer alguma... tinha uma utilidade. E eu simplesmente cheguei, coloquei ele aí, recebi e faço questão dele estar sempre aqui, porque quando eu olho para esse objeto, eu já me lembro do meu vizinho Lopes, ali que foi quem me presenteou. E assim vai. A gente falou... Bom, gente, a gente aqui agora estamos em um ambiente onde Marcos mantém esse acervo da parte religiosa de Pernambuco. Inclusive, um pouquinho da história do acervo de Padre Edivaldo. Você vê aqui, ele tem a batina, tem... enfim, a história do padre. Deixa eu chegar aqui junto com o Marcos. Aqui. Marcos, você... Traz pra cá, Tiago. Chega pra mim aqui, Tiago. Chega pra mim. Você guarda consigo aqui um acervo de Padre Edivaldo na parte religiosa. Eu tive o privilégio de conhecer Padre Edivaldo, um sacerdote que passou 48 anos à frente da igreja de Casa Forte. E Padre Edivaldo fez escolas, Padre Edivaldo fez creche, Padre Edivaldo fez a festa Vitória Régia. Foi uma vida dedicada ao sacerdócio, ao povo, né? E dentro desses 48 anos, se eu não estou enganado, porque eu também não tenho essa proporção toda de falar tanto da vida de Padre Edivaldo, estou aprendendo ainda, porque tem muita coisa para falar dele. Ele foi adquirindo inúmeras homenagens. Inúmeras homenagens. E quando Padre Edivaldo faleceu, do lado da igreja existe um pequeno brechó, e algumas coisas foram colocadas lá justamente para poder vender junto com doações que o pessoal fazia.
e para levantar fundos para as crianças. E algumas coisas eu fui comprando, e quando tinha alguma coisa que foi pertencente a Padre Edivaldo, eu fui comprando, e outras coisas eu fui ganhando depois. Por que essa aproximação sua com o Padre Edivaldo? Não, assim, Padre Edivaldo, como eu disse a você, há 48 anos à frente da paróquia, eu assisti a missa com o Padre Edivaldo e a gente tinha uma amizade de respeito, de sacerdote, de fiel. E depois foi despertando em mim já no falecimento. Queria guardar isso a ser. No falecimento de Padre Edivaldo, né? Olha o trovão aí. E eu fui, como eu digo a você, tinha um brechó e eu fui adquirindo algumas peças, e de uma pequena parede que eu montei em homenagem a Padre Edivaldo, depois veio parte do acervo dele para minha mão, porque eles viram que eu ia dedicar realmente a memória de Padre Edivaldo uma parte da minha residência. Só que eu não dediquei somente uma parte da minha residência. Eu fiz uma casa, eu transformei uma casa num acervo cultural Padre Edivaldo, Memorial Padre Edivaldo. Aí os familiares de Padre Edivaldo também tomaram conhecimento. Tem uma peça muito interessante que eu quero mostrar aqui a vocês. Padre Edivaldo, quando faleceu, fizeram essa homenagem e colocaram na igreja de Casa Forte, né? Um azulejo, Padre Edivaldo Gomes. Eu de muito boa vontade consumei o que é meu. Eu tô sem óculos. Consumirei o que é meu. E a mim mesmo pelas nossas almas, porque eu tô sem óculos, pessoal. Aí aqui tem a data de nascimento, 1931, e a de morte, de 19/7/2017. Então, quando foram tirar os restos mortais de Padre Edivaldo, para a ossadazinha dele ser colocado dentro da igreja, então fizeram uma placa maior. Você guardou essa? Então, aí me chamaram, veja que honra, me chamaram e perguntaram se eu queria para colocar no meu acervo. Eu disse, claro. Ainda até disseram, Marcos, você pode tirar isso aqui e deixar somente o azulejo. De maneira nenhuma, isso aqui faz parte da igreja de Casa Forte. Exatamente. São tijolos, né? São tijolos da igreja de Casa Forte. Como eu tenho aqui também outras coisas que pertenceu à igreja, como os lustres que foram trocados, foi colocado lá no brechó e eu comprei os lustres, botei na minha casa em Recife e trouxe um para cá que está ali em exposição também. Então isso para mim foi uma honra, eu receber isso aqui, algo que foi tirado da parede de Casa Forte, veio para o meu acervo e depois disso aqui, aí veio vários objetos, como você está vendo aí. Padre Edivaldo e Dom Helder eram muito amigos, então eu também hoje tenho um acervo voltado a Dom Helder através da amizade de Padre Edivaldo. É toda uma história contada através de fotos, de materiais, um acervo muito rico que você transformou esse espaço aqui somente para a parte religiosa. Parte religiosa. Aí eu como eu sou um colecionador nato, alguns artigos religiosos que eu fui adquirindo, eu tirei de dentro da minha casa e coloquei junto do acervo de Padre Edivaldo, para ficar realmente uma parte religiosa. Então aqui, assim, como eu já disse a você, eu recebo escolas, recebo a parte religiosa, mas não é aberto ao público, como a gente estava falando. É aberto a um amigo de um amigo, porque eu ainda não tenho estrutura de abrir ao público totalmente, mas sempre estou de braços abertos a receber qualquer pessoa que venha aqui, contanto que seja agendado. A gente falou, mas como é o nome do pai de Marcos? De que família era Marcos? Então, o nome do meu pai era Pedro Lopes de Souza, da minha mãe Maria Petronila Lopes de Souza. Eles eram primos e foram pessoas daqui da região. E eu fui feito aqui em Canafístula, para você ter ideia, o pessoal disse, você é de onde? Eu digo, eu sou de Canafístula, agora eu nasci em Limoeiro, você não sabia disso. Eu nasci na maternidade de Limoeiro, mas fui registrado, eu acho que em Buenos Aires.
Não. Limoeirense por nascimento? Não, eu nasci e fui registrado em Limoeiro. Mas onde foi que eu fui feito? Aqui, em Canafístula. Então a concepção foi aqui. De hoje em diante, muita gente vai se... É mesmo, eu tava na Europa, aí minha mãe saiu grávida de lá e eu nasci no Brasil. Então a sua concepção foi lá. Aí, ô mãe, eu quero saber onde eu fui concebido, viu? Exatamente, onde foi o namoro para existir a concepção. Então eu fui aqui da antiga casa de taipa, que aqui tinha uma casa de taipa construída pelo meu pai, e depois ele construiu a casa de tijolo. Marcos, nós estamos curtindo agora nesse momento, um momento bem típico do interior, que é um momento, a gente tá aqui, está chovendo, né? Está chovendo, naquele momento bem típico do Nordeste, do interior. Isso aqui é uma maravilha, por isso que eu digo, eu largo Recife, eu largo Caruaru e venho descansar aqui em Canafístula. Como eu viajo, eu bato o Brasil todo, mas a primeira oportunidade que eu venho para aqui, para o meu pé de serra, como dizia Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga nunca largou Exu, e Exu é o que é hoje por conta de Luiz Gonzaga. Bom, eu posso garantir a vocês que tem aqui um limoeirense canafistulense, um limoeirense buenosarense, que na verdade se confunde, porque foi concebido aqui, nasceu em Limoeiro, registrou em Limoeiro, mas o coração dele, a alma da família está aqui em Buenos Aires. É Buenos Aires. Mas assim, eu passei grande parte da minha juventude em Limoeiro, fui muito a Bonelli. A antiga Bonelli. A antiga Bonelli, que já não existe mais, mas curti vários forróis ali na Bonelli, fiz várias amizades e tenho várias amizades em Limoeiro. Então, nós estamos nesse mundo, amigo, é para fortalecer o nosso ciclo de amizade. Dinheiro é muito bom, mas dinheiro não é nada diante de boas amizades que você pode constituir, porque se você nasce, a única coisa que você pode deixar é saudade, mas se você fizer boas amizades. Bom, eu acho que com isso a gente vai fechar. Eu quero dizer a vocês que tem canal como eu, visitem, venham fazer suas matérias, porque vocês vão ter materiais riquíssimos da nossa história. Eu estou aqui encantado, bebi um pouco da cultura da nossa região. Feliz pelo seu Marcos ter vindo de Caruaru exclusivamente para nos receber aqui hoje, abriu as portas para a gente aqui hoje. Eu não tenho como agradecer isso. E a gente vai levar esse pingo de história de Buenos Aires